Meus amores, preste atenção nessa palavra. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. E diz aí no capítulo 2, versículo 12: os crimes dos filhos de Eli. O que é crime? A palavra crime vem de criminoso. Criminoso vem de uma pessoa má, ruim, fora da lei, desobediente, rebelde. Quando diz os crimes dos filhos de Eli, está dizendo que os filhos de Eli eram criminosos, pessoas más. E tanto é que a Bíblia diz assim no versículo 12: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Repita comigo: filho de Belial significa filho do diabo, filho do capeta, filho das trevas. Tem esposa que se preocupa com o marido, tem mãe que se preocupa com o filho, tem filhos que se preocupam com os pais, e tem pessoas que não se preocupam com Deus. Se preocupa com o filho, com o marido, com a família, se preocupa com o patrão, se preocupa com o trabalho, mas não se preocupa com Deus. Todos que não se preocupam com Deus, a Bíblia está dizendo que é filho de Belial. E filho de Belial significa filho de Satã, filho das trevas, filho do diabo. A pergunta que você vai se fazer agora é: você tem se importado com Deus? Como assim, Bispo França, me importado com Deus? Bom, eu vou mostrar para você qual era o erro que os filhos de Eli cometiam, que fizeram deles filhos de Belial e não se importavam com Deus. E você vai ver que muitas pessoas estão cometendo os mesmos erros que ele, e se tornando filhas de Belial, porque não se importam com Deus. A Bíblia diz no versículo 13: pois o costume daqueles sacerdotes, daqueles homens, com o povo, era que, oferecendo a alguém sacrifício, ofertas, vinha o moço do sacerdote, estando se cozindo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. O que acontecia? As pessoas levavam algo para Deus, que pertencia a Deus, aí eles enfiavam o garfo naquilo que pertencia a quem? Eles enfiavam o garfo naquilo que pertencia a Deus. Aliás, quer saber de uma coisa? Dá um garfinho aí para cada pessoa, vamos lá. Pega aí, entrega aí para todo mundo. Pega esse envelope, todo mundo, ainda que você não queira o envelope, você devolve depois, ainda que você tenha, não tem problema. Eu quero que todo mundo pegue, porque dentro desse envelope está um garfo. E já tira o garfo de dentro do envelope e segura na mão. Segura esse garfo com a mão direita. O que os filhos de Eli, que eram considerados filhos de Belial, filho do diabo, filho das trevas, o que eles faziam, que a Bíblia diz que eles não se importavam com Deus? Eles enfiavam o garfo naquilo que pertencia a Deus. As pessoas ofereciam algo para Deus, e os filhos de Eli enfiavam o garfo naquilo que pertencia a quem, gente? Me diga uma coisa: o dízimo pertence a quem? É eu que estou falando ou está na Bíblia? Quando uma pessoa toca no dízimo, não devolve o dízimo, ela está fazendo o quê? Não, ela está enfiando o garfo. Porque as pessoas ofereciam para Deus
os filhos de Eli enfiavam o garfo naquilo que era de Deus. Uma pessoa que toca no dízimo, ela está fazendo a mesma coisa que os filhos de Eli. Aí, o pai repreendeu o filho. Por que um pai repreende o filho? Para educar, porque ama, porque quer ver o bem. Olha lá, a repreensão vem de quem ama, de quem quer ensinar. Por que nós somos repreendidos na palavra? Porque Deus nos ama e quer nos ensinar, amém? E lá no versículo 25, o pai disse aos filhos: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Suponhamos que o bispo Valdinei não está vendo. Eu fui lá por detrás dele, puxei, roubei o celular dele. Aí suponhamos que ele descubra tempos depois, uma semana depois, ele descobre que eu roubei o celular dele. E ele me ameaça. Você vai pegar, eu vou quebrar a sua cara. Eu vou te matar, miserável. Só que eu me arrependo. Ele quer quebrar minha cara, quer me matar, quer me pegar, porque eu pequei contra ele, eu roubei ele. Só que eu me arrependo do que eu fiz, e eu clamo a Deus. Deus pode me dar o livramento? A pessoa que está devendo para o agiota, Deus pode dar o livramento das mãos do agiota? A pessoa que está devendo no banco, Deus pode dar o livramento do banco? Agora, e a pessoa que rouba a Deus, quem pode livrar você da mão de Deus? Se o diabo quiser te pegar, Deus pode te livrar? Agora, e se Deus quiser deitar a mão nele contra a pessoa, alguém pode te livrar das mãos de Deus? É isso que o pai estava falando para os filhos. O pai estava falando para os filhos: se você roubar o fulano, o ciclano, o beltrano, se você errar contra outro ser humano, Deus pode te ajudar, Deus pode ser o teu juiz, Deus pode te proteger, Deus pode te dar o livramento. Mas se você roubar de Deus, quem é que vai te livrar das mãos de Deus? Os filhos de Eli se arrependeram? Não. Aí a Bíblia diz aqui, porque tem gente que pensa que Deus é só bonzinho. Não, Deus é justiça também. E a Bíblia diz aqui, entretanto não ouviram a voz de seu pai. Por quê? Porque o Senhor o queria matar. Eles já tinham pecado tanto contra Deus e não se arrependia, que Deus falou: agora eu vou deitar a mão contra eles. Se a mão de Deus pesar sobre a minha vida, sobre a sua vida, já era. Ninguém pode nos livrar das mãos de Deus. A Bíblia nos ensina que nós temos que temer a Deus e respeitá-lo com temor e com tremor. Tem gente que pensa: não, Deus, tudo Deus perdoa. Não, Deus perdoa, Deus perdoa. Deus perdoa, mas tudo tem um limite. Olha o que Deus mandou dizer para Eli e para os filhos de Eli: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus, olha para o bispo, Deus queria que Eli e os filhos de Eli andassem com Deus para sempre. Diga para o irmão do lado: Deus quer andar com você para sempre. Só que olha agora: porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Por quê? Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Deus está dizendo que se você honrar a Ele, Ele vai te honrar. Mas se você desprezar a Deus, faltar com temor, enfiar o garfo naquilo que pertence a Deus,
Ele está dizendo que você vai ser desmerecido, você não vai merecê-lo. Você não vai merecer a presença de Deus, não vai merecer as bênçãos de Deus, você não vai merecer, porque você desprezou a Ele. Você tem duas coisas a fazer, dois caminhos: ou honrar a Deus, ou desprezar a Deus. Como que se honra a Deus? Sendo dizimista fiel. Como que despreza a Deus? Enfiando o garfo naquilo que pertence a Deus. Está com o garfinho aí na mão direita? Levanta aí o garfinho, presta atenção. Na tua mão esquerda, levanta aí o envelope, e na mão direita o garfo. Presta atenção no que Deus vai falar. Se você está disposto a honrar a Deus com o seu dízimo, então você vai colocar dentro desse envelope a 10ª parte de tudo que passar nas suas mãos. E você não vai precisar desse garfo, porque você vai honrar a Deus e não vai tocar naquilo que pertence a Deus. Agora, se você diz: Bispo França, eu vou continuar roubando a Deus, eu vou continuar pegando aquilo que pertence a Deus, então você não vai quebrar esse garfo, porque você vai precisar dele. Porque os filhos de Belial, os filhos de Eli, enfiavam o garfo naquilo que pertencia a Deus. Ou você honra a Deus, ou você vai enfiar o garfo naquilo que pertence a Deus e vai desonrá-lo, desprezá-lo. E o pai disse para o filho: se você pecar contra o próximo, Deus pode te ajudar, mas se pecar contra Deus, ninguém pode te ajudar, porque ninguém está acima de Deus. A decisão não é do bispo, a decisão é tua. Cada um faz o que Deus ou o que ela quiser, não o que Deus colocar em seu pensamento ou o que ela quiser. A vida é sua, o nariz é teu. Você tem direito de fazer com a tua vida o que você quiser. Você tem direito de honrar a Deus, ou tem direito de roubar a Deus com esse garfo. A decisão é tua. Agora, os filhos de Eli foram consumidos pelo fogo. A Bíblia diz que fogo caiu do céu e consumiu os filhos de Eli. Deus vai te matar? Não, com certeza não. Aí não. Mas a vida financeira da pessoa morre, a fé da pessoa morre, a vida espiritual da pessoa morre, e a pessoa vai perdendo aos poucos tudo, vai perdendo a fé, vai perdendo o ânimo, vai perdendo a comunhão com Deus, vai perdendo a espiritualidade, e aí ela fica dentro da igreja morta, espiritualmente falando, e nada dá certo para ela. Fica aquela pessoa dentro da igreja com a vida amarrada. Eu não vou tocar naquilo que pertence a Deus. Quem você diz assim: bispo, eu também não vou, eu vou honrar a Deus. Quem vai honrar a Deus? Você que vai honrar a Deus, apresente o garfo a Deus, sentados mesmo. Você que diz: bispo, eu não vou honrar a Deus, então guarde o garfo que você vai precisar dele. Só apresente o garfo você que vai honrar a Deus a partir de hoje. Ou se você vem honrando, você vai continuar honrando. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Meu Deus, os filhos de Eli precisavam de um garfo para roubar aquilo que pertencia ao Senhor. Precisavam do garfo para tocar naquilo que pertencia ao Senhor. Igreja, fale para Deus que você não precisa desse garfo. Fale para Deus que você não vai roubá-lo. Fale para Deus que você não vai tocar nos dízimos. Diga para Deus que você vai ser fiel, que você vai honrá-lo. Isso. Abra a tua boca, teu coração, e fale para Deus: pode contar comigo, Senhor. Eu não vou ser um criminoso, uma criminosa. Eu não vou me tornar um filho de Belial. Não.
eu vou honrar o Senhor. E você que vai honrar a Deus e não vai enfiar o garfo naquilo que pertence a Deus, não vai roubá-lo, quebra esse garfo, quebra e segura os pedaços na sua mão. Agora, com esse garfo quebrado, joga dentro do envelope os pedaços, do envelope do dízimo. E esse envelope que está com o garfo quebrado, ainda que você tenha outro, você vai deixar guardado. É nesse envelope que você vai apresentar o seu dízimo aqui na sede estadual. E você vai mostrar para Deus a sua fidelidade, o seu amor, a sua consideração. Você vai honrar a Deus com o seu dízimo. E eu vou honrar a Deus com os meus dízimos. Se você já honrava, continue honrando. Isso não é um voto com o homem, nem com a igreja, é um voto com Deus. Amém?